Roberto, você quando era secretário de Estado, e foi por um longo período, que aliás, a bem da verdade, fala-se hoje antes e depois da sua administração, você pega um patrimônio abandonado, uma casa antiga da cidade, com referência a Eduardo Ribeiro, e transforma aquilo de uma forma belíssima, com móveis de época, com pautas de época, na casa de Eduardo Ribeiro. Eu queria que você falasse desse empreendimento que pouco se fala na cidade, que depois é cedida por comodato para a Academia de Medicina se reunir lá. Mas é um museu, é um memorial de Eduardo Ribeiro. Eu queria que você falasse desse projeto. Abraim, essa questão é muito interessante. Primeiro porque, durante muito tempo, ficou um embate se era ou não era a casa de Eduardo Ribeiro. O professor Mário Piranga Monteiro, com autoridade, mostrava que sim e mostrava a foto. É uma casa que, quando eu a encontrei, estava ainda de pé, propriedade do governo federal, da União Federal, tinha sido repartição pública, Conselho Estadual de Medicina, várias atividades. Tinha sido residência particular de uma importante família da cidade, Dr. Flávio de Castro, um dos fundadores, médico, família dele e tal. Eu consegui, com muito esforço e com a participação de algumas pessoas importantes, entre elas Bernardo Cabral e o Cláudio Chaves, junto ao governo federal, a transferência desse imóvel para o governo do Estado, com o objetivo também de manter um elo entre a família que ocupara, por último, o imóvel, as atividades relativas à medicina, por isso está lá a Academia de Medicina funcionando lá, mas recuperar, sobretudo, a história original da casa, como o Palacete Eduardo Ribeiro. E assim foi feito. A partir do inventário, da lista de imóveis que se encontrou em publicações oficiais, no Diário Oficial, do que era a casa do Eduardo Ribeiro, nós fizemos a aquisição dos móveis assemelhados e a montagem como estava a descrição dos ambientes. Isso, portanto, não é uma ficção. Os móveis que lá estão, a disposição deles coincide com a descrição que se encontrou em Diário Oficial a respeito. E a confirmação de que ali era a casa do Eduardo Ribeiro são notícias de jornal dizendo que ele recebeu para jantar não sei quem na casa da rua José Clemente, número tal. Quer dizer, então não tem dúvida Jornais nenhuma. da época, de 1896, 1897, independente da chácara que ele tinha na distante estrada de Flores, como aonde se ocorre dizia, a morte dele. aonde ocorre o assassinato. O assassinato. Então, essa composição da casa foi feita com esse sentido, com essa orientação. Sem esquecer, por exemplo, que esta casa foi praticamente incendiada na Revolução de 30, quando a população desfilou pela cidade reclamando dos decaídos. Lá foi uma das casas que também sofreu, em razão da residência da época de ser de um deputado estadual do grupo dos decaídos, como vários outros, como Leopoldo Pérez, que também sofreu, Valdemar Pedrosa, que sofreu muito menos, mas também sofreu restrições em razão dos movimentos anteriores a 1930. Isto é uma confirmação. As pessoas devem visitá-la. É um trabalho muito bonito, foi um trabalho muito bonito de restauração do imóvel. Ele teve que ser reconstruído, porque ele havia ruído inteiramente. O governo do Estado reconstruiu, eu aqui faço justiça ao ex-governador Eduardo Braga, que foi quem tomou a decisão política de adotar essa ideia e de reconstruir a casa e de dar condições à Secretaria de Cultura. Aliás, eu quero fazer justiça a todos os governadores com quem eu trabalhei nesse período da Secretaria de Cultura, seja o amazonino, que teve a coragem de iniciar todo o trabalho que ninguém acreditava ainda, porque era só um sonho do Roberto Braga, depois o Eduardo, o Omar,
o Melo e o Davi Almeida, que mesmo num período curto prestigiou a política cultural. Então eu tenho aí a convicção de que tudo que foi feito nesse período de 21 anos que eu passei na secretaria, além de resultar de um plano de ação que foi desenvolvido previamente e apresentado em 95 ao governador Amazonino Mendes, de ser resultado do idealismo de um grupo que eu consegui congregar, da preparação técnica e artística que esse pessoal conseguiu fazer por ação dos vários governos da época, é também resultante da decisão política desses governadores. Sem a decisão e a convicção que eles tiveram, não teria sido possível fazer isso.